Olá, está começando mais um Saúde e Bem-Estar, programa especial gravado no Hotel Fasano, em Belo Horizonte, no bairro de Lourdes. Região fantástica, um hotel muito bacana, recebendo também convidados aqui para participar dessas gravações de programas especiais. Nesse primeiro bloco, a gente fala sobre algo muito importante nos dias de hoje, quando a gente fala sobre estética, sobre comportamento, sobre beleza e até mesmo sobre áreas ligadas ao nosso bem-estar, ao controle de dor. A gente vai falar sobre o Botox, a evolução da famosa toxina botulínica, como surge, como ela se desenvolve. E a gente conversa aqui com o dermatologista Dr. Lucas Miranda. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Gostaria de agradecer também ao Gustavo, ao Paulo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bacana. Está gostando do café especial, comer um pãozinho de queijo, bolinho de fubá? Sim, então é uma delícia. Obrigado. Toda vez que eu falo, o pessoal da produção vem falar, pô, Fernando, vai lá comer o bolinho de fubá, vai lá comer o pão de queijo, mas eu vou. Doutor, vamos falar sobre o Botox, vamos falar sobre essa revolução no comportamento nosso contemporâneo, não é? Exatamente. A toxina botulínica, o Botox, é um tema que eu me interesso muito desde a minha formação e é realmente uma revolução no tratamento estético atual, né? É uma droga relativamente recente, ela foi patenteada em 1991, então nós temos aí 30 anos de Botox e é um medicamento que realmente mudou tudo que a gente conhecia de estética, né? Ela veio acrescentar uma arma ao nosso arsenal terapêutico do rejuvenescimento muito importante. Então, vamos bater um papo sobre isso. A gente já sabe para tudo que serve a toxina botulínica, ou a gente ainda vai ter surpresas com esse uso múltiplo, amplo, que a cada vez nos surpreende. Olha, toxina botulínica também serve para esse tipo de problema, muito além do estético. Sem dúvida nenhuma. A gente já sabe de múltiplas aplicações da toxina botulínica, existem mais de 1000 aplicações, inclusive já foi capa da Times há uns anos atrás, 2017, e a gente já conhece centenas dessas aplicações. Algumas para fins estéticos e muitas para fins clínicos, né? A gente usa a toxina botulínica não só para tratamento de rugas dinâmicas, mas para múltiplas enfermidades, tratamento de cicatrizes, hiperidrose, que é o suor excessivo, enxaqueca, depressão. Então, realmente, as aplicações são inúmeras, e a gente ainda vai se surpreender muito. Bom, o Botox existe como Botox há 30 anos. Ele foi descoberto, como muitas coisas da medicina, de maneira esporádica. Ele foi descoberto por uma oftalmologista que estava tratando blefaroespasmo, que é uma contração involuntária do músculo que abre e fecha os olhos, né? E ela percebeu nesses pacientes um efeito colateral que era de tratar rugas de expressão. E aí, no ano seguinte, ele foi patenteado por uma empresa chamada Allergan, que ainda detém essa patente, e realmente revolucionou o tratamento estético no mundo, né? Hoje, o Botox, a toxina botulínica, é o procedimento estético mais realizado no mundo. O Brasil, inclusive, é o segundo país que mais realiza esse tratamento. E outra estatística muito interessante, que de todas as buscas por procedimentos estéticos no Google, o Botox representa 43%. Então, você imagina, de todos os procedimentos que existem, que são inúmeros, 43% são referentes ao Botox. Então, isso é muito impressionante, né? E é um mercado que movimenta bilhões de reais no mundo. Bom, quero falar um pouquinho rapidamente sobre o mecanismo de ação do Botox. O Botox ele é um miomodulador. O que é isso? A toxina, o medicamento, ele impede a liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que faz a comunicação nervosa entre os neurônios e o músculo, ou seja, ele impede a contração muscular. Por que isso é importante? Na verdade, as rugas se formam justamente por uma contração extenuada e repetida dos músculos mímicos da face. É como uma folha de papel, eu faço muito essa analogia no consultório. Se a gente dobrar uma folha de papel repetidas vezes, chega um ponto que ela marca. Aquilo ali é uma ruga de expressão. E o Botox justamente faz essa miomodulação. O Botox ele diminui essa contração muscular justamente para aliviar o movimento daquela musculatura e, consecutivamente, diminuir essa dobra da pele, esse vinco permanente.
A gente sabe que o ser humano pode ter dois tipos de ruga, a ruga dinâmica e a ruga estática. A ruga dinâmica, Fernando, é aquela ruga que até um adolescente tem, que você pede para um adolescente sorrir forçadamente fazendo careta, ele vai formar aquela ruguinha de expressão. Mas quando ele parar, você vai ver que vai sumir. Aquilo é uma ruga dinâmica. O problema é que após os 25, 30 anos, com o envelhecimento da nossa pele, perda de colágeno e com contrações repetidas daquela musculatura, a ruga dinâmica vai deixando uma marca indelével ali na pele, que a gente chama de ruga estática. O Botox justamente ele impede a transformação da ruga dinâmica em ruga estática. É assim que ele age. Então, por isso que a gente fala muito sobre Botox preventivo, né? Qual que é o momento ideal de fazer Botox? O ideal é realmente fazer antes daquela ruga se tornar estática, antes de deixar aquele vinco permanente marcado sobre a pele. Depois que já existem as marcas, é inútil fazer Botox? Não, ele pode te ajudar a aliviar, a gente pode associar técnicas e tecnologias, mas o ideal realmente é que o Botox seja realizado antes dessa ruga se tornar indelével. E a gente está falando em alguma idade, a gente está falando de forma preventiva, então, né? Que idade seria essa? Na verdade, idade não é um parâmetro que a gente utiliza para indicar ou não a toxina botulínica. A gente precisa avaliar essa contração muscular e avaliar se a pele está prestes a se marcar por aquela contração repetida. Mas se a gente pudesse elencar uma idade aproximada, em torno dos 30 anos. É mais ou menos nessa idade que a pele se começa a se tornar vulnerável às marcas permanentes, né, às rugas estáticas. Tem gente que precisa um pouco mais precocemente e tem gente que um pouco mais tardiamente. Doutor, mas tem gente que gosta de rir mais, tem gente que gosta de rir menos, tem gente que nem pode rir tanto por algumas questões, até problemas no dente, por exemplo, e tudo isso implica nas rugas de expressão que vão se formar ou não. O Botox, ele pode, em algum momento, atrapalhar um pouco essa expressão, essa marca registrada que todos temos. Por exemplo, tem algo muito interessante, eu sempre digo, o bigode chinês. Eu acho lindo um bigode chinês, mas, às vezes, ele pode incomodar as pessoas, né? Quem tem. Exatamente. O Botox ele é uma excelente arma, né, contra o envelhecimento da pele. E, quando feito sob técnica correta, eu acho que ele é ótimo, ele é uma excelente alternativa. A gente consegue manter completamente a dinâmica da musculatura mímica facial. Mas, quando aplicado em exagero ou em pontos incorretos, sem dúvida nenhuma, pode dar um efeito congelado à face. Né? O ideal é que a gente use o Botox a nosso favor, né? Diminuindo a contração muscular de determinado grupo muscular, mas não deixando um aspecto congelado, um aspecto artificial e inestético ao rosto do paciente. Então, vamos continuar aí com os mecanismos de ação. Bom, esse slide mostra apenas essa placa motora, né, que é essa comunicação entre o neurônio e a musculatura, e o Botox age justamente naquele ponto. Ele inibe a liberação de um neurotransmissor que vai desencadear todo o processo de contração muscular. E é justamente por isso que ele inibe a formação das rugas, né, as rugas dinâmicas, as rugas de contração. E é esse mesmo mecanismo que fornece as múltiplas aplicações do Botox, mesmo não estéticas, né? A gente tem inúmeras outras que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Olha lá, aqui, inclusive aquela ali é a capa da Times que eu comentei há pouco, mostrando as 978 aplicações na época de Botox. O Botox ele não trata somente as rugas, cicatrizes, suor excessivo, blefaroespasmo e diversas outras condições, enxaqueca, cefaleia tensional, depressão, e é tudo através daquele mecanismo de inibição da liberação dessa substância. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, principalmente nesse momento. Quais as evoluções que a gente pode esperar de um medicamento que já é muito bem conhecido, muito bem estudado nesses últimos 30 anos? E, recentemente, agora, no meio do ano, a gente teve uma novidade, uma nova indústria farmacêutica lançou um novo medicamento que veio para realmente agregar muita força, né? Porque acho que uma das principais queixas da aplicação da toxina botulínica é a sua duração, né? O efeito é muito bom, acho que muitas pessoas aqui já aplicam ou já aplicaram a toxina botulínica. O efeito realmente é muito interessante, deixa um aspecto muito bonito quando feito sob técnica correta, mas a duração de 4 meses torna os pacientes, às vezes, insatisfeitos e querem uma duração maior. Afinal de contas, eles ficaram satisfeitos com aquele resultado. Já os dermatologistas ficam felizes. Na verdade, a gente também tem interesse que esse procedimento dure mais tempo. Na verdade,
esse novo medicamento que veio agregar ao nosso arsenal terapêutico, que é o Daxxify, que está nesse slide, é uma quebra de paradigmas mesmo, porque, através do mesmo medicamento, eles conseguiram uma manipulação química, e hoje a gente consegue, nos Estados Unidos, né, no Brasil ainda não foi liberado, a gente consegue uma duração de 9 meses do Botox, então, da toxina botulínica. Então, é quase que o dobro do que a gente vê atualmente com a marca referência. Né? O preço também é mais alto? Sim, o preço é mais alto, corresponde ao dobro do custo do medicamento Botox e dos outros medicamentos que a gente tem no mercado, mas a durabilidade é muito maior. Eu acho que o custo-benefício acaba se tornando melhor, porque o paciente não tem que retornar ao consultório várias vezes ao ano, ele não tem que tomar agulhadas, que também causam desconforto para o paciente. Então, mesmo que o preço seja correspondente ao dobro, isso traz muito conforto, né? Só de não ter que fazer aplicações a cada 4, 5 meses, não sentir a dor por aquelas aplicações, isso é muito atraente. E a gente também está falando das aplicações, das funções que vão além da estética e que também o benefício acaba sendo correspondente, né? Problemas de enxaqueca, alguns outros problemas de dores crônicas. Exatamente. Isso ainda precisa ser estudado. A liberação no FDA americano foi para uso estético. Essa droga que chama Daxxify só tem a FDA, só tem certificado para uso estético. No Brasil, a gente aguarda a liberação da Anvisa. Acredita-se que em 2023 esse medicamento já esteja disponível no Brasil também. E espera-se que seus usos clínicos também sejam autorizados, né? Esse é o horizonte que se espera para um futuro próximo. Sim, acredito que em 2023 esse medicamento já esteja disponível para uso clínico no Brasil. A gente estava falando dos limites de idade, né? Esse limite ele está ficando cada vez mais maleável. A gente falou aí dos 30 anos, tudo bem, o senhor também ponderou que a idade não é exatamente um parâmetro, mas até a própria indicação do uso abrange mais idades para o Botox? Sem dúvida. O Botox, né, a toxina botulínica, é um medicamento muito versátil. Né? A gente usa, mesmo em idades tenras, quando há indicação, e até na senilidade. É um medicamento muito útil para gerenciar esse processo de envelhecimento. Na época do auge da pandemia com a máscara, existia muito essa discussão de que a testa e os olhos, né, ganharam uma importância muito grande na expressão do rosto e na forma de se comunicar. Hoje, agora, acabei de saber, vindo para cá, que a partir de amanhã os aviões e aeroportos vão exigir o uso da máscara, né, novamente. Então, a máscara coloca a responsabilidade dos olhos e da testa para se comunicar. E a responsabilidade também para a aplicação desse Botox é mais maleável, né, doutor? Justamente, uma técnica correta se torna ainda mais importante. Né? Com os olhos que ficavam sempre à mostra, né, com o uso das máscaras, o uso da toxina botulínica se tornava mais importante, porque a toxina botulínica consegue embelezar o olhar, né, consegue melhorar essa dinâmica muscular para abrir o olhar, tornar o olhar mais leve, mas é ainda mais importante fazer uma técnica correta e utilizar uma dose correta para não deixar congelada a expressão. Afinal de contas, aquela parte do rosto era a única parte que ficava à mostra. Então, é útil, mas, ao mesmo tempo, uma técnica estritamente correta e apurada se torna mais importante. Interessante também que, o senhor viu a discussão, né, num programa anterior, doutor Gustavo, falando sobre, doutora Patrícia também, sobre esses limites que o profissional de saúde, o médico, precisa colocar para o paciente com relação à própria imagem que ele está querendo passar para o mundo. Quando a gente fala do uso de Botox, essa também é uma questão importante, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? Isso envolve todos os procedimentos estéticos. A gente precisa ter muito critério na seleção do paciente. Obviamente, a gente precisa escutar as queixas do paciente e alinhar essas queixas com os resultados e os objetivos esperados de cada procedimento. Né? A gente precisa fazer aquilo de maneira ética e transparente para o paciente e entregar um resultado natural e condizente com aquilo que o paciente espera e condizente com aquilo que a gente acredita ser correto para cada indicação. Porque, na real, a gente sabe, o Botox ficou tão popular, a toxina botulínica ficou tão popular, que, às vezes, ele fica muito visível também, né? A gente olha um rosto e fala, eita, mas tem muito Botox, né? Uma foto, uma imagem. Esse não é o ideal, né?
Não, não é o ideal. Eu repito uma frase diariamente com os pacientes, que procedimento a gente faz para parecer que não fez nada, né? A gente sempre busca um procedimento que dê resultados muito naturais. Então, quando a gente olha para o rosto de uma pessoa, a gente tem que perceber que a pessoa está bem, está com um olhar descansado, mas não pode perceber que ela mexeu no rosto. Esse é o resultado ideal. Mas, por outro lado, quando a gente fala também de cirurgia estética, aí de uma outra maneira, o médico seria importante que o médico, de alguma forma, deixe um jeito que seja a sua assinatura? Na verdade, tem estilos, né, de trabalho. Tem gente que gosta de performar trabalhos que geram transformações nas faces, e tem profissionais que prezam por resultados mais naturais, né? Eu sou da linha mais natural, eu gosto de realmente gerar um rejuvenescimento, mantendo os traços, mantendo a fisionomia daquele paciente. Eu acredito muito nisso. Assim, eu acho que a gente pode oferecer um gerenciamento do envelhecimento sem necessariamente transformar a fisionomia de uma pessoa. Para a gente caminhar aqui para o fim desse primeiro bloco, o senhor acha que em algum futuro, próximo ou não, o Botox vai ter uma dinâmica mais democrática, vai ser oferecido para mais pessoas? Porque ainda o preço limita o uso e a difusão desse procedimento que facilita tanto a vida, não só do ponto de vista estético, né? Sem dúvida. Com a entrada de novas marcas, né, hoje no Brasil a gente tem cerca de 8, 9 marcas que distribuem, né, marcas que comercializam a toxina botulínica. E com a entrada de novas marcas, a concorrência acaba jogando o custo do medicamento para baixo. Então, a tendência é que isso seja acessível a mais pessoas, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Doutor Lucas, muito obrigado pela participação, sucesso e tudo de bom aí na jornada em 2023. Tudo de bom. Obrigado, Fernando. No próximo bloco, pode aplaudir, pode aplaudir. Programa gravado aqui no Hotel Fazano, em Belo Horizonte, por uma série de programas especiais. No próximo bloco, a gente também continua por aqui e a gente vai falar sobre reprodução assistida. Daqui a pouco a gente volta.